Olá, boa noite. Está no ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 22, na GVT, na Sky HD e também na Claro TV. Vamos debater política. Aliás, política é a coisa mais importante que tem no Brasil hoje. Só se fala em política. Daqui a pouco nós estaremos abordando esse tema. Política 24 horas por dia, 365 dias por ano, enfim, só se fala em política. Nem termina uma, começa outra. Para falar sobre vários assuntos políticos aqui no nosso programa, nós convidamos o jornalista Divino Olávio, mais uma vez aqui no programa. Boa noite, Divino. Boa noite, João Silvestre. Boa noite, Ulisses Taes. Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui novamente participando desse bate-papo. Ulisses Taes, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o nosso grande amigo Divino Olávio. Detalhe interessante, Ulisses, eu já abri o programa falando sobre política. Veja você que já há comentários no Brasil que o Temer já é candidato em 2018. É preciso que o Temer fala toda hora, olha, não sou candidato em 2018, mas existe uma ala da imprensa que insiste em declarar, alguns políticos também, na possibilidade do Temer ser candidato à reeleição. O Temer, que ainda nem consolidou o mandato de presidente, o atual mandato de presidente, já que nós temos ainda a presidente Dilma aguardando esse julgamento no Senado da República, que vai ser agora no próximo dia 29 de agosto. Divino Olávio, vivemos ou não vivemos política 24 horas por dia? Podemos chamar o Brasil hoje de o país da política, porque antes era o país do futebol. O futebol faliu praticamente o nome, né? Hoje nós somos o país da política? Eu acho que sim, e inclusive da má política, né? Da má política. Da má política, né? Da boa e da má. Aliás, da boa está tendo muito pouca coisa aí, né? Mas em relação a essas afirmações que o Temer tem que ficar negando, eu acho que o que está acontecendo com o presidente Temer é que ele está precisando de mudar o tempo do verbo. Ele está falando que eu não sou candidato. Ele tem que falar o seguinte, eu não serei. Porque quando ele fala eu não sou candidato, é no tempo do hoje, certo? Como a eleição é em 2018, ele tem que dizer o seguinte, eu não serei candidato, porque aí quem sabe ele consegue convencer melhor os partidos que estão com ele aí fazendo parte da base do seu governo, o PSDB principalmente, que a cada vez que esse assunto surge na imprensa, né, o PSDB causa um tremendo mal-estar aí nessa parceria aí. Então, acho que o presidente Temer está precisando mudar o tempo do verbo. É verdade. Ulisses, agora você como jornalista experiente, um dos mais experientes ao lado de Divino Olávio, é claro. Bondade sua. Essa situação de querer já imputar ao presidente a condição de candidato em 2018, por trás não há uma intenção de desestabilizar ainda mais o governo do Temer? Lógico, isso é uma estratégia da oposição ao governo do Michel Temer. A estratégia, inclusive a estratégia lulopetista, que é aquela de tentar fazer com que ele comece a dizer tudo do que sai em parcela da mídia. Porque isso não sai na mídia, vamos dizer, nessa grande mídia. Você pega, são afirmações plantadas principalmente nas redes sociais ou então em partidos pequenos da base do próprio PT e também de veículos pequenos, esses veículos que foram criados aí justamente para manter essa imagem do PT como um partido de oposição, como um partido extremamente importante no Brasil. E todos nós sabemos, você é jornalista também antigo, o Divino Olávio, eu no mínimo devo ter 25 anos de jornalismo político, e eu sempre vi isso, essas estratégias como sentido de desestabilizar. E uma coisa também, você, telespectador, assim como eu, não deva acreditar muito nos políticos, porque esses políticos falam uma coisa hoje e depois fazem justamente o contrário. Fala que não é e depois que não é candidato, vem a ser, depois né? vem a ser candidato. Isso que o Divino colocou. Ele usa um tempo verbal, às vezes, assim, até não muito claro, muito explícito, justamente para mais na frente falar, eu falava naquela época que eu não era, hoje eu sou o candidato. Então a política hoje no Brasil, principalmente no Brasil, e também na América Latina, principalmente na América Latina, é uma política daquela que as pessoas não têm confiança. Eu, como cidadão, eu não confio em nenhum político, nenhum. Eu, como cidadão, eu converso com os políticos, principalmente como jornalista,
sei que eles passam uma informação, aquela informação é de conveniência naquele momento, porque se você sair daquilo ali, daquele embate, daquela conversa com um político, acreditando nele, com certeza você não é um bom jornalista, e o cidadão que acredita no que ele vê hoje, desdizendo aquilo que num futuro será dito, ele com certeza também ele não será um bom cidadão. O detalhe interessante na sua colocação ali, Ulisses, não confiar no político, eu entendo que o político realmente ele já está naquele meio daquela velha história, dizer assim, eu sou soldado do partido, né? Os companheiros querem, então muda isso, eu vou te muda mostrar de uma hora para outra. Um exemplo, é um dos políticos que eu mais respeito no Brasil. Respeito pela trajetória, pelo comprometimento dele, não com o PT, mas com o comprometimento de algumas situações, inclusive na época da ditadura, foi um dos que combateram aí, Eduardo Suplicy, foi senador em São Paulo. Aquela coisa que ele fez, participar daquela manifestação, se deitar no chão, aquilo ali tudo, ou seja, todos nós sabemos que ele não fez aquilo ali porque ele estava ali tentando ajudar as pessoas que estavam numa posse. Pelo contrário, ele estava ali justamente porque ele é candidato a vereador em São Paulo e queria tirar dividendo político daquilo. Pode ter garantido a eleição dele, né, Ulisses? Então você pega, você confia num político desse jeito? E o pior não é isso, o Eduardo Suplicy, quantos cargos federais, né, ele teve, é senador, é um homem esclarecido, um homem que conhece a política como a palma da mão, ele sabe mais do que ninguém que deitar ali, né, deitar, ser carregado, que não ia outro, somar pior nada. de tudo, senador, é uma pessoa que trabalhou e trabalha na casa de leis do país, ou seja, ele é responsável pela elaboração de leis, ele, os senadores e os deputados. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer parte de um protesto, de uma manifestação contrariando a lei, porque já que havia uma determinação da justiça, inclusive, justamente justiça, o cumprimento judicial. Então, você confia num político desse? É complicado, eu acho até que no caso do ex-senador Suplicy, eu acho que não havia necessidade dele fazer aquilo ali, não. Eu acho que a eleição dele para vereador em São Paulo está garantida, sabe? É tranquilo, não tem risco nenhum de fazer. Perder a eleição não, em São Paulo. Quer dizer, a gente mora aqui, eu que moro aqui em Goiânia, mas a impressão que a gente tem é que ele não corre o risco de perder a eleição, ele não precisava fazer aquilo. Pode ser um dos mais bem votados de São Paulo. Eu acredito nessa possibilidade que você falou, e até pela tradição, e o comprometimento do paulista com o PT é muito grande, né, Ulisses? Tem uma votação expressiva, ele é uma liderança indiscutível lá no estado de São Paulo, só que atitudes que ele fez, no mínimo, é para estudantes, né? Isso é coisa de estudantil. Vamos voltar para Goiás aqui, João. Vamos lá. Íris Rezende. Estava todo mundo do PMDB acreditando, o Íris não está anunciando agora, mas ele vai ser candidato. Eu não tinha dúvida que o Íris seria candidato. Eu também não. Em nenhum momento eu pensei que o Íris ia deixar de ser candidato. Ele falava, não, eu vou decidir tudo. Ele não foi candidato, não será candidato à prefeitura de Goiânia. Agora, por quê? É porque ele já tinha dito que talvez não seria candidato? Não, porque houve alguma coisa que obstou essa candidatura dele justamente por divergências e conflitos internos no partido dele. O partido tomou rachou birra, totalmente, não vou ser candidato. Né? O PMDB rachou muito, né, Divino? Aí. Liz, hoje é segunda-feira, faltam 4 dias ainda para encerrar o prazo para a realização das convenções. Eu te dou um conselho. Não tenha tanta certeza de que o Íris não será candidato. Quando se trata de Íris Rezende, tudo pode, né? Não tenha só que agora é diferente. Ainda. O Íris, na eleição passada, parece que ele quase fez isso também, né? Disse que não seria e acabou sendo. Agora, eu acho meio complicada a situação do Íris Rezende. Tá, mas tudo bem. Então, ótimo que ele seja candidato, que ele se defina até o dia 5. Aí vai ser mais um motivo para mim não acreditar nos políticos. Porque ele disse que não seria candidato. Até hoje eu estou acreditando nele. Seria assim um efeito sanfona, né? Vai, vem, a mesma música, a mesma história. E seria muito ruim também para o Íris Rezende Machado voltar atrás, ser candidato agora pelo PMDB, até porque os adversários dele vão usar isso, né? Homem que fala uma coisa e decide outra, que não tem poder de decisão, muito ruim para o Íris se ele voltar a ser candidato. Agora, na política, tudo é possível, né?
parece que ele estaria avaliando aí, levando em conta esses apelos, esses movimentos sociais. A última informação né? que eu li é que ele não vai ser candidato. Meu amigo Ruimar Ferreira, que é cabeleireiro, é barbeiro inclusive do Íris, desses personagens políticos aqui de Goiás, dessas grandes lideranças, esteve com ele, ele falou assim, ó, Ruimar, não serei candidato, não vou ser candidato, não vou mexer com política, não vou apoiar ninguém, eu não vou fazer, eu vou ficar quieto, vou dedicar a minha família, aos netos dele, aos filhos e aos negócios que ele tem a fazer. Tá certo, mas vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta, com certeza. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, na Sky HD, na Vivo TV e também na Claro TV. Estamos conversando aqui, eu, Ulisses Aécio e o Divino Olavo, grande jornalista, e nós falávamos ainda há pouco sobre a possibilidade do Íris voltar. Eu falei, olha, o programa com certeza volta, agora o Íris eu não sei, tem essa dúvida, né? Mas a política ela é dinâmica, a política ela muda, já dizia aquela frase famosa do Ulisses Guimarães, como que é como nuvem, né? Ela vem, passa, como nuvem, né? Como uma nuvem e tal, e ela passa e vem outra e tal, eu não sei corretamente a palavra, não me lembro corretamente a palavra. Do Magalhães Pinto? É dele, né? Que então, política é como nuvem, a cada hora que você olha para você está de um jeito, né? Muda totalmente. Agora, sem o Íris, o PMDB tem que arrumar um candidato. Até agora, Ulisses, a previsão era que o Bruno Peixoto seria o candidato. Há alguma notícia nesse sentido? Você sabe, Dino? Foi confirmado ou não? Não tem confirmação nisso aí, não. Parece que... Agora, nós já entrevistamos o Bruno Peixoto várias vezes aqui no programa e todas as vezes. O Bruno fez uma declaração, parece nesse fim de semana, né, Luiz, que se o PMDB, fosse o PMDB sair sozinho, sem aqueles partidos tradicionais coligados, que ele não teria disposição também de sair candidato. Agora, o que existe hoje mesmo é que o PMDB não tem uma liderança. Aliás, nós estamos assim sem lideranças nos partidos. Você pode pegar. Sem o governador Marconi Perillo, o que é o PSDB? Você pega. Quem é a liderança emergente hoje no PSDB? Você vai pegar o DEM. PMDB. DEM, sem o Ronaldo Caiado. Quem que é a liderança emergente no DEM hoje? Não tem. Então, nós estamos hoje, Goiás está restrito a duas lideranças, de fato. A Íris Rezende Machado e a Marconi Perillo. Íris deixou o PMDB, assim, a ver navios. O PMDB está à deriva hoje. Não criou um sucessor. Não criou um sucessor. E outra, criou-se mágoa dentro do partido. Você vê, a entrevista que a dona Íris deu ao Jornal Diário da Manhã, você vê que ela é eivada de mágoas. Principalmente em relação a esses jovens. A própria posição dela também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, você vê as críticas dela. Ela tipo assim, ó, a vocês jovens nos criticaram agora, vocês pegaram a direção do partido, então agora vamos ver. E a maneira com que ela tem se expressado nas entrevistas, também no Facebook, demonstra que o Íris não foi candidato exatamente por culpa dessa nova geração que assumiu o PMDB. Ela não fala claramente, mas dá para entender que essa insatisfação com relação à derrota do Íris, do grupo do Íris, que foi o Nailton Oliveira, né, deixou essa mágoa mesmo, né, com relação aos demais membros do partido. Agora, não é surpresa para nenhum político, para nenhum jornalista que acompanha com seriedade essa disputa dentro do PMDB. Nós falávamos aqui há 2 anos atrás, que a briga no PMDB não era para ser candidato, era pelo poder dentro do partido. Mas é aquela coisa, não é pela briga também. O Divino pode até às vezes me corroborar, então às vezes ser contrário ao que eu vou colocar aqui. Mas o partido, ele não pode ter essa disputa interna de poder. Eu acho que o partido ele tem que construir, inclusive, sucessores. O PMDB devia ter conversado com eles, essa geração nova, eles vamos fazer esse processo de transição, de migração aí, até porque você sabe, um dia você pode se ausentar, como se ausentou hoje, ou seja, tirou o seu espírito público de lado, abandonou ele e vai querer agora só cuidar da família, dos seus negócios, tudo. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer o processo de transição, porque nós não temos nenhuma liderança, construir a liderança. O Íris deixou o partido hoje, deixou essa pré-candidatura dele, o PMDB está num conflito. Quais são as pessoas que tem ali? José Nelto, Agenor Mariano, o próprio Bruno Peixoto e mais ninguém.
Eu colocaria uma quarta pessoa aí que teria, às vezes, mais força política do que esses 3 que eu citei. Embora ela não será candidata, porque até em comprometimento, em adesão, em solidariedade ao marido dela, a dona Iris. A dona Iris foi deputada federal, teve uma votação boa, buscou a reeleição, não conseguiu, mas é outra situação. Ela é mulher, teria condições de ser a candidata do PMDB, mas não vai justamente por isso, porque ela também encarnou essa mágoa que o próprio Iris encarnou. E a verdade é que o Iris também, em nenhum momento, ele deixou espaço para que a dona Iris pudesse reivindicar. Para ninguém, essa possibilidade. Porque eu concordo plenamente com você, a dona Iris poderia ser a candidata do PMDB caso tivesse aberto esse espaço pelo próprio Iris Rezende Machado. Poderia ter dito há alguns meses atrás que não seria candidato e a Iris Araújo entraria. Mas não sabe, às vezes o Iris vai falar o seguinte, você não sabe a pressão também, que está dentro do partido. O partido eles estão tentando buscar todo tipo de solução. E mesmo esses conflitos colocados pela dona Iris, pelo próprio Iris, que você sente uma certa mágoa dele em relação a essa insurgência por parte desses novos líderes, dessa juventude do partido, ou então esses que se dizem novos, que às vezes não têm, às vezes têm até mais de 40, 50, 60 anos, não são tão novos assim, não são geração nova, juventude. O que pode acontecer é o seguinte, diante dessa pressão que foi feita, o PMDB hoje não tem nenhum tipo de candidato, aqui em Goiânia não tem nenhum tipo de candidato. Então, vamos colocar lá, José Nelto conseguiria ganhar as eleições? Pode ser que não. Agradar o Iris? Não. A Genô Mariano? Também não. A própria dona Iris criticou a Genô Mariano. Bruno Peixoto? Não. Então, esse próprio PMDB que buscou essa mudança e não está conseguindo segurar o timão, ou seja, o controle, o comando do partido, pode jogar. O Iris, não, eu não vou ser candidato mais não. Não, então a dona Iris vai assumir a candidatura. E é como o Divino colocou. Temos que esperar agora, até o dia 5, né? Agora tem um detalhe, Ulisses. Se o PMDB unido, realmente unisse em torno de uma candidatura, é um partido muito forte. Tem uma votação, tem uma história dentro da política de Goiás, né, Divino? Qualquer candidato que unir o partido e sair aqui em Goiânia é competitivo, com grande possibilidade de ganhar as eleições. Mesmo não tendo o Iris como candidato, mas tendo o Iris apoiando, tendo a dona Iris no palanque, tendo o grupo do Maguito ali unido, todos em torno do candidato, é um candidato competitivo e não pode ser menosprezado. Qualquer que seja o nome, pela tradição, pela força que tem o partido, né? Nós temos aqui em Goiânia talvez a maior raiz do PMDB, né? É muito forte o partido, basta que eles unam em torno de um nome. Então, não existe eleição definida, não existe um candidato hoje que eu diria assim, já ganhou a eleição, está muito difícil. Nós estamos vendo aí que os próprios líderes nas pesquisas ainda estão em situação muito estável, quer dizer, nós temos 7 ou 8 candidatos, né? O eleitor não se definiu. O eleitor não se definiu, mais de 70% do eleitor não manifestou na pesquisa espontânea, o que deixa em aberto, totalmente aberta, a possibilidade dessa disputa aqui dentro de Goiânia. Todos os candidatos têm chance, basta que cada um deles procure seu espaço, procure a sua coligação, procure viabilizar a candidatura até o dia 5 e depois vir com o discurso que o povo precisa ouvir, quer ouvir, não é que precisa, quer ouvir, porque é necessário que o candidato ele venha até o público, até o eleitor, que é o principal objetivo, e convença o eleitor que ele é bom candidato, né, Divino? E todos têm as mesmas possibilidades. E nesse ano, João, o eleitor vai demorar a prestar atenção no processo eleitoral por um outro motivo ainda, que por questão das Olimpíadas, né? É verdade. Começa agora na próxima sexta-feira. Termina quando as Olimpíadas? Cerca de lá pro final do mês. Lá pro final do mês, explica mesmo. Então, agora você pode prestar atenção. Os principais veículos de comunicação do país, televisão, jornal, agora só falam em Olimpíadas, né? Até a Lava Jato caiu lá pro rodapé das páginas dos jornais, né? Todos os problemas do país desaparecem, né? A imprensa fica, principalmente a grande imprensa que investe milhões de reais lá para fazer as transmissões. Agora eu vou dizer uma coisa, é a imprensa que acha que nós somos bobos. Nós não somos bobos, não. Por exemplo, eu não gosto de Olimpíadas, tenho nada contra. Não tenho nada contra, até porque eu acho que é um exagero muito, é um apego muito grande, eu acho que a mídia usa muito
temas que elas consideram, que a mídia, que ela considera que aquilo ali vai dar audiência para ela. Tem muitas pessoas que não gostam de Olimpíadas. Tanto é que nós observamos aí, em alguns trajetos onde a tocha olímpica passava, muitas pessoas faziam protestos, manifestação. Então, está na hora, inclusive, da própria imprensa abrir os olhos e observar bem que as pessoas não são assim adestradas. A política, embora seja só negativa, elementos negativos que nós temos observado no Brasil, ela é mais importante por quê? Porque ela decide os rumos do país e também a administração pública que nos rege. A questão, Ulisses, é que os veículos de comunicação que investem mais na cobertura, essa cobertura intensa, né, desses grandes eventos, eles têm compromisso com os grandes patrocinadores, né, que recebem altíssimo, grandes né? importâncias, contratam grandes profissionais, comentaristas, né, técnicos, enfim, os melhores aí, equipamentos caríssimos, né, para fazer o melhor trabalho de cobertura e precisam de grande audiência para que possam oferecer retorno aos seus anunciantes, né? É verdade. E então eles acabam tentando envolver toda a população nesse processo como se fosse o acontecimento mais importante da face da Terra. Mas eu ainda acho importante. Vou fazer o seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais de Olimpíada depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Nós estávamos falando sobre as Olimpíadas. Eu acho que a Olimpíada é como a Copa do Mundo. Se a equipe brasileira de futebol, do vôlei, do basquete e alguns atletas individuais estiverem despontando e conquistando medalha, ela pode trazer algo de positivo para o esporte brasileiro. Agora, se fizer o mesmo vexame que fez a Copa do Mundo, é maligno. Porque, na verdade, o que nós esperamos da Olimpíada é um bom exemplo para a juventude, para os garotos, a prática do esporte, né? Um momento de alegria da família brasileira, porque o brasileiro gosta de esporte e gosta de torcer. E outra, né? João, depende muito desse resultado. O Brasil gasta muito dinheiro com essa prática esportiva, gasta. E você vê que às vezes não é nem compensado isso aí, porque se transforma muitas pessoas em heróis, em guerreiros, aquela coisa, os heróis do Brasil, aquela coisa toda, e você vai ver que lá na ponta, lá, esse resultado ele não é satisfeito. Por quê? Porque aquela pessoa que joga, que pratica esporte, aquele menor, bairro periférico, aquela coisa, não tem nenhum tipo de ajuda oficial. O que se vê no Brasil é isso. A velha fórmula que se pratica até hoje, desde que eu me conheço como adulto, ou então como pessoa que acompanha e tem discernimento sobre essa prática social do esporte e essa prática política do envolvimento também, você vê que é a mesma coisa. Às vezes o Estado patrocina, há uma expectativa grande, as expectativas elas se diluem depois com péssimo resultado e você vê que há quantos anos, há quantas décadas o Brasil não consegue superar em relação a isso. O Brasil só tira os piores resultados nessas competições. Olha, eu gosto muito de esporte, eu atuei no esporte muitos anos, como comentarista, como narrador de futebol, eu acho o esporte muito importante. Mas o momento brasileiro é mais ou menos uma pessoa que está desempregada e fazer uma festa de aniversário para os filhos e comprar tudo fiado. Então, às vezes, não, é mais ou compra, menos né? isso que está acontecendo no Brasil. Compra fiado, vai ficar a dívida para pagar depois e o resultado pode não ser tão bom quanto a gente se espera. Eu acho que todo momento é importante para você ter alegria, para você participar do esporte, mas tem um momento que você não pode fazer festa. E a Olimpíada, ela tem um custo muito alto. Caríssimo. Porque o custo, quando se fala na construção da Vila Olímpica, na reforma de estádio, de transporte, daquela região lá do Rio de Janeiro, é uma verdadeira fortuna. E, paralelamente, o custo hoje para a segurança das Olimpíadas e outros custos que o governo federal tem que estar contribuindo com o governo do Rio de Janeiro, e principalmente com a você falou certo, fica lá no Rio de muito Janeiro, forte, não vai chega ficar aqui em lá, Goiás, né? não chega em Goiás. Mas o dinheiro sai daqui também. Sai daqui. Né? Porque o dinheiro é nacional. Então é um momento muito ruim para o Brasil, muito ruim para nós. O povo está desempregado, a situação brasileira, da população brasileira é muito difícil. Hoje nós estamos passando por uma crise violenta em termos de desemprego e gastando milhões de reais com uma Olimpíada. Nada contra a Olimpíada, nada contra a festinha de 15 anos. Só que eu acho que a pessoa tem que fazer
quando está em condições de fazer a festa, né, Divino? Se você certo. tem condições de fazer uma festinha, que faça, né? Mas comprar tudo fiado, ficar devendo, desempregado como nós estamos, porque o Brasil hoje está desempregado, Ulisses. O Brasil, o país está assim. Mano. Hoje o povo está Hoje nós desempregado, temos, a maioria acho da que população. é mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, né? 12 milhões de pessoas quase que deviam mais estar no 11% mercado. da população É 11%? Da Então é população 11% ativa no de Brasil. pessoas É uma deveriam estar situação empregadas difícil. no desemprego. É uma situação difícil que nós estamos passando. O comércio está passando dificuldade, as indústrias estão passando dificuldade, o setor agropecuário, mesmo exportando mais, sendo o grande setor do Brasil, está passando por dificuldades. Goiás, nós ainda temos um privilégio, que Goiás ainda é um estado onde está passando por uma situação razoável em termos de Brasil. Hoje, o estado de Goiás é um estado dentro do país que está em melhores condições. Né? Em nível de estatísticas oficiais, que se você for ver a população, mesmo a população está passando pelas mesmas dificuldades que o brasileiro, ou seja, o resto do país. Gasolina cara, o dólar aqui é o mesmo de lá, o feijãozinho, o preço que concorre lá é o mesmo aqui. Então, se for analisar tá o desemprego, arrebentando. algumas taxas oficiais, nós estamos assim, até em ótima posição. Principalmente em relação a essa que você colocou sobre o desemprego aqui. Goiás está assim bem em relação a isso. É porque nós temos uma vantagem em Goiás, que é o setor agropecuário. Esse setor agropecuário é o setor da alimentação. A alimentação, ela não pode faltar na mesa, né? Então, é onde nós estamos tendo uma arrecadação melhor, o Estado está com uma estabilidade melhor, mas mesmo assim o setor industrial, comercial, está passando por muitas dificuldades e essa dificuldade só vai ser resolvida se houver realmente um pacto nacional, uma melhoria a nível nacional da economia brasileira. Precisa gerar emprego. O emprego é que faz gerar a economia de um país. Movimenta, né? É isso mesmo. Precisa melhorar muito. E agora, além das Olimpíadas, nós temos uma eleição caríssima, onde os candidatos vão gastar muito dinheiro, mas esse dinheiro não vai lá para o cofre das pessoas, não, Luiz. É gasto com o quê? Com carro de som, não gera tanto emprego como antigamente. Até porque a legislação proíbe tudo, né, Divino? Não é nem isso. É simples. Vamos pegar os políticos tradicionais que nós temos, vamos lembrar o patrimônio que eles tinham e vamos pegar o patrimônio que eles têm hoje. Esse próprio dinheiro que eles recebem na campanha, eles usam esse dinheiro também para o enriquecimento deles. Isso é fato. Isso é fato. Tanto é que o que se combate hoje na justiça eleitoral, se combate é o chamado Caixa 2, que é o dinheiro não contabilizado justamente por isso. Porque é o dinheiro que entra, você não sabe de onde, quem está financiando aquilo ali e tudo, e é um dinheiro que ele não é contabilizado pela Receita Federal. Ele não gera impostos, diferentemente desse que você colocou, que gera impostos, que é gasto com carro de som, que é gasto com gráfica, que é tudo computado. Acabou gráfica agora. Gráfica é só o santinho e um quadradinho ali, né? Uma fotografia muito pequena que pode ser divulgada pelos candidatos. Não tem outdoor, não tem muitos gastos de campanha vão deixar de acontecer, inclusive as contratações de cabos eleitorais Diminuíram, foi restringida, né? Muito grande. Então, a política já não vai ser um gerador de renda para a comunidade. Isso também tem um lado bom, mas tem um lado negativo, que não circula dinheiro nessas eleições. Ulisses, Lula passou a ser réu. Né? Nessa operação aí A Justiça catou uma ação do Ministério Público em Brasília. Em Brasília. Né? Foi o juiz lá de Brasília que por colocou. obstrução à justiça. O mesmo caso No que caso aconteceu Severo, com o Delcídio né? do Amaral, foi no caso do Nestor Severo. E o que aconteceu pior... com o Delcídio, que foi cassado, João, é a mesma coisa que o Lula. O Lula, a única diferença é que ele não tem mandato, então não pode ser cassado, mas pode ser condenado. E a situação do Lula agora é o seguinte, ficou ruim, porque ele entrou também com recurso junto à ONU, né? Para poder, contra o juiz Sérgio Moro. Mais um tiro no pé que o Lula deu, Ulisses? Um tiro no pé, mãe. Divino, como é que você faz isso? Como é que você entra com uma petição a um organismo internacional maior do país, que é a Organização das Nações Unidas, que defende e que se propõe a combater qualquer arbítrio sobre a questão dos direitos humanos, o ex-presidente argumentando, justificando que está sendo tolhido aqui no Brasil, com todo o judiciário
perplexos em relação a isso, porque todos os consultados, os entrevistados, a Associação dos Magistrados Nacional, os ministros, ex-ministros na área do Judiciário, do Supremo, do STJ, ficaram perplexos com aquela atitude dele. Até porque nós sabemos que nós temos aqui no Brasil várias instâncias e o Lula, o ex-presidente, até agora ele não se utilizou dessas instâncias. A única, praticamente, intercepção em relação a ele é hoje, na primeira instância, através da Justiça Federal, através do Sérgio Moro. Ele pode procurar se defender através de recursos em outras instâncias que o Brasil tem, até chegar ao STF. Ele tem 4 oportunidades. E não usou elas, né? Eu até estava lendo, eu acredito que você deve ter lido também um artigo do João Domingos de Araújo, no Estadão, de sábado, com o título Lula Réu, avaliando, analisando essa questão que foi um tiro no pé, pode ter sido um tiro no pé essa medida, essa iniciativa do É um desrespeito ao judiciário. Que isso, na verdade, segundo o entendimento do jornalista João Domingos, Lula acabou com isso, arrumando uma briga, colocando, despertando a solidariedade de todos os juízes do país para com o juiz Sérgio Moro, né? nessa iniciativa dele. Agora, o ex-presidente Lula também, é claro que ele tomou essa iniciativa de propor esse procedimento junto à ONU, essa petição, antes do julgamento, dentro de uma estratégia, né? A gente precisa ver se essa estratégia vai funcionar. Eu imagino que possivelmente com estratégia de fazer para o Moro maneirar e não exagerar, ter todo o cuidado, né? Porque ele está atento, ele está disposto aí, né, a recorrer a todos os órgãos internacionais, né? Uma atitude mais política, né? Possíveis exageros, né? Possíveis injustiças, né, que possam ser caracterizados eventualmente como atos de perseguição, né? Então eu acho que a estratégia do ex-presidente Lula pode ter sido por aí, por orientação dos seus advogados. Agora, se vai ser bom para ele, eu não sei. Nessa análise do jornalista João Domingos, do Estadão, ele acha que não, que isso aí foi um tiro no pé e que Lula poderá colher resultados negativos sobre isso. Vamos ver no que vai dar com o passar do tempo. Né? Pois é, e não foi o Sérgio Moro lá, o juiz que colocou ele como réu, não. Foi o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara, lá em Brasília, né? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na GVT, na Sky HD e na Claro TV, canais 324. Detalhe interessante, quando a gente fala dessa situação do Lula, né, que ele recorreu à ONU, brigou, praticamente criou uma confusão aí para ele mesmo, né, uma rejeição, vamos dizer assim, dentro da justiça brasileira. E se o Lula for condenado por um tribunal, pode ser, ele estará inelegível em 2018. Aliás, é o sonho da maioria. Você lembra o que ele fez a semana retrasada? Ele foi ao STF para que o STF reconhecesse a nomeação dele como ministro. Para quê? Ainda? Para ter foro, justamente, foi a semana retrasada, justamente para isso. Ele pediu ao STF para ter o foro privilegiado, porque aí ele poderia dizer, na época eu fui ministro, o reconhecimento de ministro, e pronto. E seria hoje também, teria o status de ministro. Caso a Dilma volte, ele seria ministro outra vez, né? Se não houver nenhum impedimento. Agora, o que eu acho meio complicado é a Dilma voltar outra vez, voltar para o poder. A situação dela é complicada, né? Parece que o próprio Partido dos Trabalhadores não estaria, ou estaria muito dividido em relação a esse interesse da volta da presidente afastada, né? Isso porque a Dilma estaria com algumas declarações dali, afugentando, né, liderança do partido, como, por exemplo, essa que ela fez aí, de jogar toda a responsabilidade aí para o Caixa 2 aí na campanha dela, para cima dos tesoureiros do PT, né? A direção do partido. E a direção do partido aí, inclusive o jornalista Hélio Gaspari, né, na edição desse domingo aí, no comentário dele, na coluna dele, ele chegou a insinuar da possibilidade que
que esses tesoureiros que estão presos, inclusive, poderão, inclusive, partir para uma delação premiada aí e falar a verdade, né, sobre o verdadeiro papel que pode estar aí, sem dizer ainda, da ex-presidente Dilma, ou da presidente afastada Dilma Rousseff, nesse processo do Caixa 2. Esses tesoureiros, eu acho que o único que ameaça e que pode realmente fazer essa delação premiada é o Vacari. Mas já houve uma notícia, eu não sei se eu vi, foi na revista Veja, ele dizendo que iria fazer a delação premiada para salvar a família dele, e quem mandou foi a própria esposa. Né? Isso Tem é verdade. essa frase aí. Você falou é verdade. Eu li a respeito disso, eu não sei onde foi. E José Dirceu também, segundo as revistas, saiu na Veja, eu até publiquei na minha coluna também, a insatisfação dos dois, do José Dirceu e do Vacari, em relação ao descaso que o PT, que o comando do PT, a direção nacional do PT, deixou em relação a eles, ou seja, aquele descaso. Eles estão lá mofando na cadeia e parece que não há nenhuma atitude mais importante do partido, do comando do partido, para tentar livrá-los de uma condenação maior, porque provavelmente serão condenados. O próprio Zé Dirceu, hoje, a situação dele é muito crítica, né? A situação dele junto ao judiciário é muito crítica. Ele já foi condenado no Mensalão, agora volta a ser condenado aí na Operação Lava Jato, praticamente vai ter prisão perpétua pela idade dele, pelas condenações. A única salvação que ele pode achar é essa aí, de tentar salvar a própria pele, fazendo uma delação premiada. E esse casal que foi solto também, né, o João Santana e a Mônica Moura, que é a esposa dele também sócia, já fez a delação premiada, parece que já acertaram, já foram liberados, e com uma condição, nem prisão domiciliar eles não pegaram, viu, Liz? Eles vão ter que seguir aquelas normas tradicionais, devolver o passaporte. Uma fiancinha também milionária. Uma fiancinha milionária. 31 milhões de reais 31 dos milhões dois, né? Para eles, a fiancinha, gente, olha, fiancinha. Se fosse do bolso deles, né? Mas é dinheiro do povo que eles estavam guardando lá e usufruindo, que vai devolver para o povo, na verdade é essa. E a situação da presidente Dilma, que tentaram reverter, Ulisses, quando ela foi afastada do governo, seria aquela intenção dela de viajar pelo Brasil, criar uma grande mobilização nacional, uma cadeia de a favor do impeachment, do não impeachment, né, da permanência dela, que foi totalmente fracassada. Fracassou. Né, e aí realmente complicou. Arrecadou, através de campanhas, de voluntários, campanhas virtuais, aí, mais de 800 mil reais. Dá para levantar um voo do jato, né? Dava para voos e voos. Não dá muita coisa assim, não. Não, mas daria uns 50 voos, assim, tranquilo. Mas, nós temos quantos estados no Brasil? Daria tranquilamente para ela fazer essa campanha. Daria para fazer, mas e daí? Mobilizar esse pessoal. Você viu que tivemos agora, né, nesse domingo aí, uma mobilização de novo, parece que nem de um lado nem do outro tiveram tanto respaldo, né? Eu até achei, Ulisses, eu vi um comentário seu numa emissora de rádio, lá na Sucesso, vamos ser mais claro, né, com o Jones Mato lá o sábado, você dizia que seria um fracasso. Para mim seria. Né? E foi, não deixou de ser. Se comparado com aquele grande manifesto que nós tivemos, foi muito pouca gente. Tanto é que você pega aqui em Goiânia, a previsão, a expectativa foi a mínima possível. Você pega pelos veículos de comunicação, você não viu nenhuma grande matéria em relação a isso. Por quê? Porque eu também acho o seguinte, eu acho que quando você pulveriza também essas manifestações, esses protestos, você não tem uma data lógica correta, você tende a cair no descrédito. Aí a oposição, então o outro lado vai falar, tá vendo aí, tá vendo? O próprio povo já está sentindo que a Dilma não é aquela coisa e tudo, e pode inclusive ajudar também nesse processo de defesa dela. Toda coisa quando é repetida, né? Piada quando se conta duas vezes, a segunda não tem graça. Ninguém ri, mano. Nós tivemos aquela super manifestação, Goiânia, nós tivemos aí mais de 100 mil pessoas na rua. Para que inventar outra, bem menor, bem inferior, mas parece que as pessoas... Agora pode ter certeza, você, Divino Olavo, telespectador, deverá ter uma manifestação próxima à data da votação. Essa, com certeza, você vai ver. Essa semana, que vai ser uma semana que vai ter as defesas intensas, inclusive com o presidente Lewandowski ali presidindo a sessão, aquela coisa. Isso vai ser pode ter certeza que o Brasil vai parar. Aí vai parar mais do que as Olimpíadas, viu, Divino? Vai depender do clima, porque se já tiver praticamente definido, né, vai depender do placar lá no Senado. Pelo que a situação fala, está garantida já
a cassação da Dilma, com mais de 60 votos, se não me engano. Se o placar for esse aí, estiver anunciando, vai ter uma 54, calmaria, né? Precisa de 54, mas estão falando que já tem mais de 60. Se acontecer isso, aí sim nós não teremos uma manifestação. Mas se houver um equilíbrio, Nesse momento um aí tem muita risco, guerra de números também. Tem guerra de números. se houver o risco dela voltar, aí as manifestações deverão ocorrer também. Porque cada coisa tem que ser no momento certo, na hora certa. O objetivo tem que ser bem claro, né, para que as pessoas então possam participar das manifestações. Agora, numa manifestação como essa que aconteceu agora anterior, sem um motivo, né, muito forte, é claro que não ia mobilizar toda a população. Mobilizou sim as lideranças, né, Ulisses? Porque uma coisa é liderança, de vendo, a outra coisa é o povão, né? É verdade. Eu acho que nesse momento também não está havendo muita motivação para o pessoal ir para a rua, nem para defender impeachment, nem para ser contra impeachment, né? Até porque quem queria que a Dilma fosse afastada, a presidente Dilma fosse afastada, já conseguiu. Quem está querendo, aqueles que queriam que ela voltasse, né? Estão meio desmotivados aí, porque está vendo que ela própria não está contribuindo de maneira alguma para que isso aconteça, né? Com as declarações que ela vem fazendo. Então, eu acho que... Se eu voltar, eu quero por isso que a população está desmotivada. Tal, né? Então, Você vê aqueles artistas que saíram às ruas, grandes artistas aí, saíram às ruas defendendo a volta dela, falando que era golpe. O pessoal quietou, né? Você não vê artista não fala mais na rua. golpe, não fala mais golpe. Você vê os encrespando aí nos movimentos, aí sendo xingado, aquela coisa toda. Eu acho que a intolerância ela é ruim. Eu acho que se a pessoa está lá para protestar ou então para defender a sua causa, eu acho que ela tem que ser respeitada. O problema é que o Brasil está chegando a um nível de intolerância muito grande. A intolerância não pode acontecer em setor nenhum. Eu acho que a partir do momento que nós temos intolerância, discriminação, preconceito, essas coisas têm que deixar de existir. Nós já temos em comum, o brasileiro hoje tem em comum a dificuldade para se viver. Hoje, você não pode sair de casa, você não pode sentar no banco na porta da sala, você não pode ir para o banco do jardim, você não pode ir com a noiva para casar, porque os caras sequestram o carro, né, tomam o carro. Tem uma série de inseguranças que nós temos que ter e nós temos que ter um pouco mais de união entre as pessoas, mais respeito entre as pessoas, e isso é um dos pontos fundamentais. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida com mais segurança, com mais saúde, com mais educação, com mais respeito, acima de tudo, entre nós mesmos. Nós temos que nos respeitar e nos unir mais. Divino Olavo, foi bom receber você aqui mais uma vez, contribuindo aqui com o programa Canal Aberto. Obrigado por ter vindo. Obrigado, João Silvestre. Obrigado, Luiz. Foi um prazer grande estar aqui novamente com vocês. Eu que gosto muito de estar aqui sempre que convidado, eu estou sempre aqui, faço questão de participar. É um prazer muito grande. Boa noite para você, telespectador. Tá certo. Leva o nosso abraço lá para o João Nascimento, presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás. Ulisses, boa noite. Boa noite, vou mandar um abraço para o Raimundo, para a tia, para o César, para o Gabriel, todos ali do Jardim América e também para o Marcelo. Tá certo. E eu quero fazer o convite para você, telespectador, estar conosco aqui na próxima segunda-feira, 22 horas, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência.